Olá pessoal, vamos sem demora dar um retorno aqui sobre os fóruns, né? Eu achei interessante algumas colocações que apareceram por lá e eu queria fazer essa atividade com vocês aqui dessa forma semipresencial, vamos dizer assim. Primeiro eu queria colocar, só para relembrar, o objetivo era escolher um descritor, escrever o que seria um critério de avaliação e os colegas deveriam julgar. Eu peguei aqui alguns descritores, entre vários que foram colocados lá, e se algum colega aqui reconhecer que é o seu, é o seu mesmo, né? São coisas que foram escritas lá, mas aqui a gente vai trabalhar de maneira didática. O primeiro que eu quero colocar é esse, que eu achei que foi muito bem construído, né? Onde colocou lá o descritor já deve vir do plano pedagógico da escola, e esse descritor é reconhecer as flexões verbais e o emprego dos verbos, né? Coloca lá o critério de avaliação, como ao final de 3 aulas está colocado o tempo, o educando reconhecerá em diferentes construções textuais as flexões e o emprego dos verbos. Tem uma parte bem importante que eu estou marcando de verde aí, ó. Para isso será realizada uma atividade de leitura e compreensão textual, em que o aluno poderá reconhecer as flexões e a forma como os verbos são empregados. Essa parte verde ela é importante para dar complexidade dessa atividade. Muitos colegas acabaram errando isso. Qual é a complexidade correta aqui? Vamos dar uma olhada, né? Seria a parte de conhecimento. Por quê? Ali está colocado dentro do exercício do critério de avaliação que antes de qualquer atividade vai ser feita uma leitura e a compreensão textual e depois o educando vai reconhecer. Então ele vai fazer um exercício de memória, ele vai visualizar e logo em seguida ele vai localizar uma informação explícita em um rol de informações. Então isso é conhecimento, né? Quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que estar muito ligado nessa parte da ementa da habilidade. Né? Então, olha lá, com a habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente abordados, o objetivo principal dessa categoria é trazer a consciência a esses conhecimentos. Então, quando a gente está falando ali da ementa, né, é a parte importante. Eu notei, aparentemente, que algumas pessoas, quando foram dizer de que grupo o verbo pertencia, lá na taxonomia de Bloom, acabava meio fazendo como se fosse uma caça-palavras, né? Então ele procurava o verbo em alguma lista e dizia, não, é essa lista e aquela lista. Não, não funciona assim. A gente precisa das ementas para fazer essa atividade, porque a ementa ela diz qual é o nível de complexidade e o critério de avaliação, a gente usa a interpretação da ementa no critério de avaliação para saber qual é efetivamente esse nível de complexidade. Vamos ver outro aqui, ó. O descritor é interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise dos indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica atmosférica, entre outras, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Ao final da aula, o estudante deve interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, em 3 situações apresentadas pelo professor. Essa construção, ela tá muito boa, só que ela tá no lugar errado. Por quê? Porque quando foi pedido esse exercício, ela foi colocada no exercício da parte de menor complexidade da tabela do Bloom, porque o exercício era para fazer conhecimento, compreensão e aplicação. E essa parte aí não cobre nenhum dos 3. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Por exemplo, a parte de conhecimento seria lembrar informações e conteúdos. Ali em cima o que o descritor está pedindo é análise de indicadores, que é uma coisa incrivelmente complexa. Por quê? Eu preciso conhecer esses indicadores, saber como é que eles são feitos e ainda ter que saber qual é o nível aceitável para que eu possa dizer que uma comunidade ou uma política pública efetivamente está levando à saúde, está com uma posição de saudável, está tendo saúde. Então, não é a área de conhecimento. Muitos colegas acabaram colocando nesse ponto essa área de conhecimento. Que área que é essa então, né? Olha que dúvida cruel, vamos tentar ver? Seria a área de avaliação, né? Por quê? Julgamento é baseado em critérios bem definidos e é justamente o que está pedindo ali. Análise dos indicadores de saúde. Ainda diz taxa de mortalidade, cobertura de saneamento, incidência de doenças, coloca ali outras. Então, são critérios bem definidos. E nesse caso, são critérios externos, porque
provavelmente exista algum tipo de tabela ou tipo de estudo que mostre que a taxa A é aceitável, a taxa B não é aceitável. Então, essa é uma questão elevada. Quando eu falei que a gente tinha que tomar cuidado para não criar questões muito elevadas acreditando que elas eram simples, era justamente disso que eu estava falando. O descritor está muito bem elaborado. Usa o verbo interpretar, que é lá da parte de conhecimento, mas infelizmente ele tá com uma característica de avaliação, né? Ele tá com uma característica muito mais elevada do que especificamente ele foi planejado. Isso é um problema, né? Não estou falando, é um exercício que a gente fez, mas isso é um problema de construção. Vamos dar uma olhada em outro. Distinguir diferentes tipos de choques e colisões. Ao final de 3 aulas, com demonstrações de choques através do pêndulo múltiplo, o aluno deverá diferenciar o choque perfeitamente elástico do choque perfeitamente inelástico. O aluno deverá classificar um choque entre uma motocicleta e um caminhão, onde os dois ficam juntos após a colisão como perfeitamente inelástico. Legal. O critério de avaliação está muito bem construído também, né? O descritor fala de distinguir. No critério de avaliação nós temos outros 2 verbos que não são o distinguir. Pode acontecer isso? Sem problemas, pode acontecer. Mas eles têm que estar na mesma categoria e mostrando a mesma coisa. E nesse caso tá, né? O diferenciar o choque perfeitamente elástico do inelástico. Isso é um ponto que está sendo colocado. Mas logo em seguida ele fala que ele vai classificar um choque. Diferenciar é uma ação, diferente, né, de classificar. Diferenciar é quando eu digo se é ou não é. Então eu consigo diferenciar através de características, isso ou aquilo. Classificar é dar uma ordem, é colocar uma classificação, é dizer que através de critérios, né, eu coloco lá primeiro, segundo, terceiro, isso é uma classificação. Eu coloco pertence ou não pertence. Eles são complementares, não gera nenhum tipo de constrangimento dentro da ementa, e não tem tanto problema assim. Mas é importante a gente estar cuidado com os 2 verbos. No caso aqui, os 2 são coaduna, nós estão juntos, mas às vezes eles podem apontar para lados diferentes. O que a gente coloca aqui? Então são verbos de compreensão, né? Encontra-se na capacidade de entender a informação ou fato e captar seu significado e utilizar em outro contexto. É exatamente isso. Choque perfeitamente. Ele explica o que é o choque e depois ele tem que usar isso daí num contexto lá da colisão entre o carro, entre a moto e o caminhão. Vamos para frente. Analisar e interpretar diferentes tipos de texto relacionados aos métodos consecutivos. Aí, de novo, a gente está entrando na questão dos 2 verbos, analisar e interpretar. Esses são verbos que são bem diferentes. De repente, lá na questão, se não for bem construída, ou tu não vai analisar, ou tu não vai interpretar. Uma das 2 coisas podem não acontecer. Ou então, tu pode ter uma falsa situação onde tu não sabe se ele não analisou ou ele não interpretou. Não é interessante ter 2 verbos. Sempre tenta buscar um para criar uma questão mais assertiva. Não é errado, mas não é aconselhável. Outra, compreender os modelos planetários, aspectos históricos e sua evolução. Aqui o compreender, ele não está dando uma forma como vai ser cobrado isso daí. Porque ele coloca ali, ó, o estudante deve compreender a evolução dos modelos planetários de Ptolomeu, Copérnico, Galileu e Kepler. Mas não fala no critério avaliativo como ele vai compreender. Eu trocaria esse compreender por descrever, listar, citar, qualquer outra atividade que mostrasse que efetivamente ele compreendeu. Então aqui a parte do critério avaliativo, ele está meio capenguinha nesse sentido, porque eu não consigo ver aonde, de que forma ele vai mostrar que ele compreendeu. Só mais um. Né? Desenvolver a partir da união da geologia, geomorfologia, clima, bioma e processo de ocupação o conceito de domínios morfoclimáticos. Aí tem ali um texto bem grande. O grande problema dessa construção aqui é que ela está com muito verbo e literalmente eu não sei qual deles vai ser usado na questão. Como a gente não pediu a questão, não tem como avaliar, né? Mas ali, analisar, reconhecer, identificar, distinguir, aí aparece o reconhecer de novo, né? Então, é interessante a gente sempre tentar focar em um dos verbos, uma avaliação,
para que a gente não corra o risco de criar uma questão que tenha mais de uma possibilidade de avaliação ou de algum erro. Isso é importante, fundamentalmente, depois quando for fazer a adaptação. Bem, pessoal, muito obrigado e a gente vai se falando aí.